Continuando, então agora vamos considerar que a corrente livre possui uma temperatura T infinito, enquanto que a placa plana possui uma temperatura constante Ts. Isso vai possibilitar o aparecimento da camada limite térmica. Então, vamos representar a camada limite térmica. Vou colocar de novo nosso sistema de eixos coordenados. Podemos fazer a representação aqui da corrente livre também. Então, nós temos um infinito, uma temperatura T infinito. Aqui é a espessura da camada limite. Dessa vez, por se tratar da camada limite térmica, vamos colocar um subíndice T. Então, um ΔT de x. E aqui representar o que seria o perfil ou a distribuição de temperatura dentro da camada limite térmica. Então, aqui em cima nós temos T infinito. E dentro da camada limite, vamos ter um T de xy. Observe que nesse caso, nós estamos assumindo que a temperatura da superfície da placa, Ts, é maior do que o T infinito. Onde toda a superfície da placa aqui é mantida essa temperatura constante Ts. Bom, esse é o problema que nós vamos analisar agora. Então, nós podemos definir a espessura da camada limite, assim como nós definimos para a camada limite hidrodinâmica, que a espessura da camada limite seria para U sobre 1 infinito igual a 0,99. Nós vamos fazer alguma coisa semelhante aqui, no entanto, trabalhando com uma diferença de temperatura. Tá? Então, nós vamos dizer que a espessura da camada limite
térmica ou de temperatura vai ser ΔT, o valor para a nossa variável y, tal que Ts menos T dividido por Ts menos T infinito seja igual a 0,99. Então vai ser o valor para o qual a diferença de temperatura corresponde a 1%. Bom, vou só continuar o equacionamento, só um minuto que eu perdi. Qual era o número da equação? Bom, nós tínhamos parado no vídeo anterior que CF igual a 0,664 sobre N de x era a equação 10. Então, essa equação aqui em cima vai ser a equação 11 e aí nós podemos chamar isso daqui de equação 12. Note que a camada de fluido junto à superfície da placa não vai se mover, tá? A condição de não deslizamento, a velocidade para y igual a zero é igual a zero. Então, a transferência de energia para essa primeira camada de fluido, ela não vai se dar por convecção. Como o fluido está em repouso, ele possui a mesma velocidade da placa, o único efeito que nós vamos ter aqui para a transferência de calor será a condução. Colocando isso daqui. Devido à condição de não deslizamento, nós vamos ter que o fluxo de calor que deixa a superfície da placa vai ser igual ao menos Kf, ou seja, condutibilidade térmica do fluido, que multiplica ΔT ΔY para y igual a zero. Bom, mas da lei de resfriamento de Newton, vou ajeitar um pouquinho. Nós temos que esse mesmo fluxo de calor vai ser igual a H, que multiplica Ts menos T infinito. Então, se nós substituirmos a equação para a condução de calor aqui, no lugar do fluxo, nós podemos isolar o coeficiente transferente de calor por convecção. Dizer que H nada mais é do que menos K do fluido, que multiplica ΔT ΔY para y igual a zero, dividido por Ts menos T infinito. Essa equação aqui, embora bastante simples, serve para nos indicar o tanto que a camada limite vai influenciar no processo de transferência de calor dessa placa. Tá? Então, vamos pensar que vai ser igual a HTS menos T infinito. Se Ts é uma constante, T infinito é uma constante, aqui nós temos uma constante. Dessa forma, a transferência de calor será maior quanto maior for
o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção. E, por sua vez, o coeficiente de transferência de calor por convecção vai depender da condutibilidade térmica do fluido e do gradiente de temperatura junto à parede. Tá? Então, quanto maior o gradiente de temperatura junto à parede, maior será o valor de H. Dessa maneira, é esperado que, à medida que nós caminhamos no sentido de aumentar o valor de X, menor vai ser esse gradiente de temperatura junto à parede, tá? Menor vai ser o valor de H, ou seja, a transferência de calor máxima aqui vai acontecer, digamos, no bordo de ataque aqui ou na posição para X igual a zero. Tá? Aqui nós vamos ter o fluxo de calor máximo. A partir disso, o valor de H vai decrescer. Bom, agora o que nós vamos fazer é apresentar a equação da energia térmica. Considera o volume de controle de tamanho infinitesimal. Vamos fazer bidimensional. Tá? Então ele tem tamanho dx, dy. Se nós pensarmos nesse volume de controle, a análise que nós vamos fazer é fluxo de calor que atravessa esse volume. Então isso vai acontecer nas duas direções, tanto na direção x quanto na direção y. O calor ele vai ser transportado, vamos colocar como energia, por condução, e ele também vai ser transportado por advecção. Uma é condução em x, uma é advecção em x. Da mesma forma, nós vamos ter um E de condução em x mais dx e um E de advecção em x mais dx. De maneira análoga, isso também vai acontecer na direção y. Então nós vamos ter um E de condução em y, um E de advecção em y, um E de condução em y mais dy e um E de advecção em y mais dy. Além disso, a outra forma de variação de energia aqui seria no caso de existir alguma fonte de geração de energia no interior desse volume de controle. Aqui, só para deixar claro, as dimensões dele são dx, dy. Então, como estamos fazendo 2D, tá? O volume desse volume de controle vai ser dx vezes dy vezes 1, que seria a dimensão dele ou o tamanho desse elemento na direção perpendicular à folha. Bom, se nós assumirmos
que o fluido é incompressível, e que o dE nada mais seja do que CV dt, na onde o CV vai ser igual ao CP, nós podemos escrever a equação de energia simplesmente como ρCp, que multiplica U del U del T, del T del X, mais V del T del Y. Isso vai ser igual a del X, que multiplica K del T del X, mais del Y, que multiplica K del T del Y, mais Mi Φ, mais que ponto, onde Mi Φ é o termo de dissipação viscosa, que nesse caso vai ser igual a Mi, que multiplica del U del Y mais del V del X, ao quadrado, mais 2 vezes del U del X ao quadrado, mais del V del Y ao quadrado. Esse é o termo de dissipação viscosa. Bom, se nós assumimos que a condutividade térmica é uma constante, nós podemos reescrever essa equação como sendo o Cp, que multiplica U del T del X, mais V del T del Y, e isso vai ser igual a K, que multiplica del 2T del X2, mais del 2T del Y2, mais o termo de dissipação viscosa, mais a energia gerada no interior do volume de controle. Bom, só numerando as equações, que nós tínhamos parado na equação 12. Então, a equação para condução seria 13. Equação para o H, 14. E
aí nós podemos chamar essa equação aqui de uma equação 15. Tá. O que significa cada termo dessa equação? Os termos do lado esquerdo dela vão representar a taxa líquida na qual a energia térmica deixa o volume de controle devido ao movimento de advecção do fluido, enquanto os termos no lado direito representam a taxa de líquida de energia que entra no volume de controle devido ao processo de condução, mais a dissipação viscosa, a dissipação de energia devido ao efeito da viscosidade, mais a taxa de geração de energia no interior do volume de controle. O que nós vamos fazer agora vai ser desprezar o termo de dissipação viscosa, uma vez que o nosso interesse aqui vai ser escoamento a baixas velocidades, e esse termo ele ganha uma dimensão relevante para escoamentos a altíssimas velocidades, tá? Se a gente pensar em escoamento hipersônico, por exemplo, um problema de reentrada de uma aeronave na atmosfera, alguma coisa dessa magnitude, esse termo aqui com certeza se torna considerável, tá? Para escoamento a baixas ou baixíssimas velocidades, que vão ser os nossos pontos de interesse ao longo do curso, esse termo ele pode ser desprezado. Então nós vamos assumir que ele é praticamente igual a zero e vamos desprezar a geração de energia no interior do volume de controle. Fazendo isso, a equação 15 se torna simplesmente OCP, que é a equação da energia para um volume de controle bidimensional, dentro das hipóteses já ditas anteriormente, ΔT ΔX mais V ΔT ΔY. Isso daqui vai ser igual a K, que multiplica Δ2T Δx2 mais Δ2T Δy2. Bom, o que nós vamos fazer agora é a aplicação dessa equação para a camada limite. Virando a página aqui. E a aplicação dela na camada limite vai nos possibilitar a utilização de uma série de hipóteses. Nós vamos assumir que, primeiro, D2T dx2 vai ser muito menor do que D2T dy2, ou seja, o nosso gradiente de temperatura ele é muito maior na direção y do que na direção x. Também vamos assumir que ΔU ΔY é muito maior do que ΔV ΔX, ou seja, a variação da velocidade U ao longo da direção y é muito maior do que a variação da velocidade V, ou da componente V da vetor velocidade, melhor dizendo, na direção x. E lá da equação da continuidade, nós também podemos assumir que ΔU ΔX é da mesma ordem de grandeza que ΔV ΔY. Com essas hipóteses em mente, nós podemos reescrever a equação como sendo o CP, que multiplica U
del T del X mais V del T del Y. Isso daqui vai ser igual a K del 2T del Y2. Passando o ρ CP para o outro lado da igualdade, nós podemos dizer que U del T del X mais V del T del Y vai ser igual a K sobre ρ CP. K sobre ρ CP nada mais é do que alfa. Alfa del 2T del Y2. Vamos chamar isso daqui de uma equação 16. E aqui de uma equação 17. Onde alfa vai ser simplesmente igual a K sobre ρ CP. Bom, isso nos deixa um conjunto de equações bastante interessantes para resolver o problema de camada limite térmica no escoamento sobre uma placa plana. Todas do outro lado. Então, o nosso conjunto de equações tem equação da continuidade, del U del X mais del V del Y igual a zero. Isso daqui do vídeo passado nós tínhamos numerado como uma equação. Quantidade de movimento na direção X. U del X mais V del U del Y vai ser igual a Ni del 2U del Y2. Tínhamos chamado essa equação de equação 2. E a equação da energia. U del T del X mais V del T del Y vai ser igual a alfa del 2T del Y2. Bom, olha que interessante que são as equações para quantidade de movimento em X e para a equação da energia. U del X, U del X, V del Y, V del Y. Ni del 2 del Y2, alfa del 2 del Y2. Então as duas equações possuem exatamente a mesma forma. Tá? Isso já é um bom indício de que nós vamos poder correlacionar essas propriedades, viscosidade cinemática com difusividade térmica.
na forma como essas equações estão escritas, essas equações são válidas para problemas de convecção forçada, em escoamentos a baixa velocidade. E isso engloba uma quantidade muito grande de problemas de engenharia. O que nós vamos fazer agora é verificar a similaridade dessas duas equações. Para fazer uma análise de similaridade, o primeiro passo que nós temos é adimensionalizar essas equações. Isso vai nos permitir reescrevê-las em termos de grupos adimensionais. Então, vamos considerar como variáveis parâmetros independentes adimensionais x asterisco, definindo ele como sendo x sobre L. Tá? Então, a coordenada x dividido pelo comprimento da placa. Da mesma forma, nós podemos definir um y asterisco como sendo y sobre L. Podemos definir uma velocidade adimensional como sendo a componente u da velocidade dividido por u infinito. Um v adimensional como sendo o v sobre um infinito. E vamos adimensionalizar também a temperatura usando um t asterisco definido como sendo t menos ts dividido por t infinito menos ts. Utilizando essas definições, nós podemos reescrever e encontrar o que seria x, no caso x é igual a simplesmente x asterisco vezes L, o que seria o y asterisco vezes L, e assim por diante. Então, utilizando essas definições, nós podemos reescrever que x nada mais é do que x asterisco vezes L. Y nada mais é do que y asterisco vezes L. U vai ser igual a U asterisco que multiplica o infinito. O V vai ser igual ao V asterisco que multiplica o infinito. E a temperatura vai ser igual ao T asterisco que multiplica T infinito menos Ts mais
o TS, que é a temperatura da superfície da placa. Bom, vamos chamar isso daqui de 18. Esse conjunto aqui de 19. E aí, se a gente substituir isso que nós chamamos aqui de uma equação 19 nas equações 1, 2 e 17, são justamente continuidade, quantidade de movimento em x e equação da energia, nós vamos obter, para a continuidade, del u asterisco vezes o infinito, dividido por del x asterisco vezes L, mais del v asterisco vezes o infinito, dividido por del y asterisco vezes L. Isso daqui igual a zero. Tá? O infinito é uma constante, L também é uma constante. Então nós podemos reescrever isso simplesmente como o infinito sobre L, que multiplica del u asterisco del x asterisco, mais o infinito sobre L, que multiplica del v asterisco del y asterisco igual a zero, ou seja, a equação da continuidade se torna simplesmente del u asterisco del x asterisco mais del v asterisco sobre del y asterisco igual a zero. E aí nós podemos chamar essa equação aqui de equação 20. Nós vamos fazer o mesmo procedimento para as outras equações. Tá? O único ponto é que, pelo tamanho do vídeo, eu acho que vale a pena interromper o vídeo aqui agora. Não é o melhor momento para uma interrupção no vídeo, né? Mas vocês vão ter a sequência. Tá? Então, pelo tamanho do vídeo, eu vou interromper ele aqui agora. E no próximo, já na sequência, nós vamos fazer esse mesmo procedimento para a quantidade de movimento em x e para a equação da energia, para depois poder descobrir, ou melhor, discutir os grupos adimensionais que vão aparecer aí. É isso, pessoal. Muito obrigado.